Isso importa. Existe algo que está passando despercebido na sua vida agora. Algo que você talvez esteja ignorando, adiando ou tratando como secundário, mas que na verdade define tudo. E o mais perigoso é que, enquanto você não percebe o valor disso, continua investindo tempo, energia e atenção em coisas que não sustentam o seu futuro. Porque a vida não é construída apenas por grandes decisões. Ela é moldada principalmente por aquilo que você considera importante todos os dias. Agora, pensa com sinceridade, onde está a maior parte da sua atenção? No que realmente constrói ou no que apenas ocupa espaço? Quantas vezes você trocou o essencial pelo urgente? Quantas vezes deixou de fazer o que precisava ser feito porque estava distraído com o que não importava? E é exatamente aqui que começa o problema. Porque quando você perde a noção do que realmente importa, você começa a viver no automático, reagindo ao que aparece, mas sem direção. A Bíblia revela isso de forma muito clara. Em Mateus está escrito: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso significa que aquilo que você valoriza determina o rumo da sua vida. Se o seu foco está em coisas superficiais, sua vida se torna superficial. Se o seu foco está em coisas eternas, sua vida ganha profundidade, direção e propósito. E talvez você esteja vivendo um conflito interno agora, porque no fundo você sabe que existe algo mais importante que precisa de atenção. Algo que você vem adiando. Algo que você sente que precisa mudar, mas continua deixando para depois. E enquanto isso, o tempo passa. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. Nem tudo que é urgente é importante, e nem tudo que é importante parece urgente. Esse é o erro que prende muitas pessoas. Elas vivem apagando incêndios, resolvendo problemas imediatos, reagindo ao dia a dia, mas não constroem nada sólido. E quando percebem, passaram anos ocupadas, mas não avançaram. Em Lucas, Jesus fala sobre Marta e Maria. Marta estava ocupada fazendo muitas coisas. Maria estava focada, ouvindo, alinhada com o que realmente importava naquele momento. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Isso mostra que não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. Agora deixa eu te confrontar com algo necessário. Você pode estar ocupado e ainda assim estar perdido. Pode estar fazendo muito e ainda assim não estar construindo nada relevante, porque atividade não é o mesmo que progresso. Isso exige um despertar, exige parar, refletir, avaliar e fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Isso realmente importa? Importa para quem eu quero me tornar? Importa para o futuro que eu desejo construir? Importa para o propósito que Deus colocou na minha vida? Porque se a resposta for não, você precisa ter coragem de ajustar. Agora vamos falar de prioridades, porque tudo na vida disputa prioridade. Seu tempo, sua energia, sua atenção. E se você não define o que é prioridade, qualquer coisa se torna prioridade. Isso te desorganiza, te distrai, te afasta do essencial. Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que você protege e valoriza determina tudo o que você vive. Agora pensa nisso. O que você tem protegido? O que você tem valorizado? Porque isso revela o que você considera importante. Outro ponto essencial está em Colossenses, quando diz para buscarmos as coisas do alto, não as da terra. Isso não significa ignorar a vida prática, mas significa viver com consciência de propósito. Significa não se perder em coisas que não agregam valor real. E aqui entra algo importante: disciplina. Porque focar no que importa exige disciplina. Exige dizer não para distrações. Exige abrir mão de coisas que parecem boas, mas não são essenciais. Exige escolher com consciência. E isso não é fácil, mas é necessário. Agora, deixa eu te mostrar algo poderoso. Pequenas decisões diárias
constroem grandes resultados. E muitas dessas decisões parecem insignificantes no momento, mas no longo prazo fazem toda a diferença. O tempo que você investe, as escolhas que você faz, as ações que você repete, tudo isso se acumula e cria sua realidade. Agora presta atenção nisso. Sua vida atual é resultado do que você considerou importante até hoje. E sua vida futura será resultado do que você decidir valorizar a partir de agora. Isso é responsabilidade. Mas também é poder, porque significa que você pode mudar. Agora vamos falar de distração novamente, porque isso é um dos maiores inimigos do que realmente importa. Vivemos em um mundo cheio de estímulos, tudo chama atenção. Tudo parece urgente, mas poucas coisas realmente importam. E se você não tiver clareza, você se perde. E quando se perde, não avança. Agora, pensa comigo. Quanto tempo você tem gastado em coisas que não agregam valor? Quanto tempo você tem desperdiçado? E mais importante, o que você poderia estar construindo nesse tempo? Porque o tempo que você perde não volta. Mas também é uma responsabilidade. E cada dia é uma oportunidade. Outro princípio poderoso está em Gálatas. Tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Isso significa que aquilo que você considera importante hoje se torna o resultado de amanhã. Se você valoriza disciplina, colhe progresso. Se valoriza distração, colhe estagnação. Se valoriza crescimento, colhe evolução. E isso não falha. Agora deixa eu te falar algo direto. Você não pode viver uma vida extraordinária valorizando coisas comuns. Não pode esperar resultados altos com prioridades baixas. Não pode querer transformação sem mudança de foco. Isso não funciona. Agora vamos falar de fé. Porque o que realmente importa também envolve fé. Envolve confiar em Deus. Envolve buscar direção. Envolve alinhar sua vida com princípios. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé não é apenas acreditar. É viver de acordo com aquilo que você acredita. É fazer escolhas baseadas em propósito. E não apenas em conveniência. Agora presta atenção nisso, porque isso pode ser o ponto de virada. O que você ignora hoje pode ser exatamente o que você vai precisar amanhã. E muitas pessoas só percebem o valor de algo quando perdem. Perdem tempo, perdem oportunidades, perdem relacionamentos, perdem propósito. E quando percebem, já é tarde. Mas no seu caso, ainda dá tempo. Você ainda pode ajustar, ainda pode mudar, ainda pode decidir diferente. Agora eu te faço uma pergunta direta. O que realmente importa na sua vida? Hoje? E mais importante, você está vivendo de acordo com isso? Porque essa resposta define tudo. Se você continuar valorizando o que não importa, sua vida continua desalinhada. Mas se você decidir focar no essencial, tudo começa a se organizar. E não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa ser intencional. Precisa ser decidido. Agora imagina sua vida daqui a um tempo. Se você continuar como está, nada muda. Mas se você ajustar suas prioridades hoje, tudo começa a mudar. Porque quando você muda o foco, você muda o resultado. E quando você muda o resultado, você muda a vida. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários. Eu sei o que importa. Declare isso como um compromisso. Curta esse vídeo para que mais pessoas entendam que a vida não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que realmente importa. E se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender como alinhar mente, fé e ação para viver uma transformação real, consistente e duradoura.